Oi, gente, é segunda-feira, 17 de novembro de 2025, que privilégio o nosso encontro marcado com utilidade pública, com discussão, conversa democrática e atemporal, está no ar aqui pelo canal do Aprova. E meu pedido, considerando nossa conversa sobre tempo de tela produtivo neste 2025, vai para você. Se ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Converse com quem você gosta, com quem você quer puxar um assunto sobre os temas que a gente repercute por aqui toda semana, que, como eu disse, são atemporais, ficam à disposição para que você possa se valer dessas reflexões a qualquer tempo e para que possa construir conhecimento, cidadania, de quebra e por extensão, ter os melhores desempenhos possíveis em processos seletivos, concursos e vestibulares. Aliás, ufa! Ontem foi a aplicação do segundo dia de provas do Enem com Ciências da Natureza e Matemática. E os estudantes repercutindo nesta segunda-feira justamente as questões com maior senso de atualidade, inclusive aquela que chegava ao ponto da substância que trata, o que é usada hoje muito fortemente de maneira popular para emagrecimento, e outras tantas questões que tratam justamente de adequar, de contextualizar o currículo, o conteúdo curricular e as vivências ou as estratégias de resolução de problemas no mundo. Dito isso, gente, não menos importante é a nossa função aqui de senso de utilidade pública, né? Tô eu aqui, ó, tem azulzinho aqui, para lembrar que este mês de novembro é o mês de conscientização dos cuidados com a saúde masculina. Então, olha, faltam 2 semanas aí para o fim do mês. Se você ainda não fez isso, se você tem alguém para lembrar para fazer isso, olha, faça isso, né? Cuide, se cuide, cuide das pessoas ao seu redor. E dito isso, gente, vamos aos nossos passos de hoje, nossa conversa da semana, gente. Quero aproveitar para trazer aqui uma discussão bem bacana que o Ronaldo Lemos trouxe e eu estou deixando em link para você. Aliás, todos os assuntos aqui sempre ficam com link que pode nos dar hipertextos, hiperconexões para outras discussões, para que a gente possa abordar de maneira democrática. Mas o que eu quero discutir, que o Ronaldo Lemos trouxe, que é uma didatização brilhante, vale a pena a gente se debruçar sobre, é sobre a questão de inteligência artificial aberta ou fechada e do que ele está falando. Também quero conversar contigo sobre essas novas informações a respeito do tarifaço ou das tarifas, da remoção de tarifas sobre produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, por parte dos Estados Unidos. Também vamos conversar, gente, sobre a instituição pelo Papa Francisco lá atrás do Dia Mundial dos Pobres, ou do Dia Mundial de Olhar para a Pobreza, que é nesta semana, e também feriado nacional na quinta-feira, Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. Vamos juntos? Vamos juntos, ponto a ponto aí, item a item. E não podemos deixar de salientar, né, pessoal? A COP30 entra na semana final, a gente segue acompanhando e eu deixo um item para a gente conversar na semana que vem, já com spoiler em aberto, aí cenas dos próximos capítulos, para a gente conversar sobre relações entre meio ambiente e saúde mental. Não é uma temática ou uma interseccionalidade, pessoal, uma intertextualidade nova, né? Mas ela tem nuances, percepções e abordagens novas que nós vamos repercutir. Isso já é temática para a semana que vem, mas ainda estamos cuidando do nosso tempo de tela? Vamos juntos. Bom, falando nisso, gente, então, primeira coisa que eu quero comentar aqui são temas de abordagem social e cultural. E um deles é justamente da institucionalização pelo Papa Francisco, há alguns anos, do Dia Mundial dos Pobres. E ele é celebrado, rememorado nesta semana, né? Então, com referência feita já na semana passada pelo Papa Leão XIV a respeito dessa data, e por questões, né, gente, que nós precisamos observar. O que é importante aí? Eu quero falar de 3 palavras básicas, viu? A primeira delas, gente, romantização.
Quando se fala em instituir ou institucionalizar um dia para relembrar, rememorar, olhar significativa e simbolicamente para os pobres ou para a pobreza, ninguém está falando em romantizar a pobreza. É importante que se discuta esse conceito. Mas está se falando em dar visibilidade, em enxergar, em importar-se com essas pessoas. E, para além de romantizar, da palavra, né, do verbo romantizar, que é importante discutir, e do verbo visibilizar, que é um contraponto aí, não é um antônimo, mas um contraponto importante nessa discussão, eu quero aproveitar para lembrar da nomenclatura já trazida à tona e popularizada há alguns anos pela filósofa espanhola Adela Cortina, chamada aporofobia. Essa palavra que seria esse afastamento, essa invisibilização, esse receio ou até esse medo, literalmente, né, gente, de aproximar-se dos pobres ou daquilo que representam os pobres numa sociedade. E é claro que a gente não pode deixar de destacar que as desigualdades sublinham, acentuam os hiatos de acesso que a pobreza representa para uma parcela significativa da população mundial. De acesso à saúde, à educação, de acesso, pessoal, à alfabetização, ao letramento tecnológico tão importantes na contemporaneidade, para a gente conseguir, inclusive, separar o que é notícia, o que é boato, o que é opinião, o que é fato, e para acessar informação de qualidade, né? Segundo ponto de referência sociocultural, gente, que quero aproveitar para destacar aqui, é sim o Dia da Consciência Negra, estabelecido desde o ano passado como feriado nacional, 20 de novembro. E tem dois pontos fundamentais também em que quero amparar o ponto de partida da nossa conversa. É um ponto de partida, pessoal, porque não se estanca aqui, é um processo, é uma discussão, é uma voz que a gente sempre tem que trazer e que a gente tem que dar visibilidade também, aproveitando essa referência do tema anterior. Olha, dois pontos então. Primeiro, esse de a gente ter dizendo assim, escuta, Cleusa, mas qual é, né? E a discussão vem por aí. Qual é o seu lugar de fala a respeito disso? E, gente, quando alguém que não é alvo literal, vamos dizer assim, de uma conduta de preconceito se coloca, tem a ver com as questões relacionadas aí a muitos estudiosos que dizem assim, escuta, nós não podemos simplesmente praticar o não ao racismo, né? A gente precisa praticar políticas antirracistas. E essas políticas, essas falas, esses cuidados devem estar na voz de todos, não apenas de quem é atingido direta e indiretamente pelo preconceito, seja ele histórico, seja ele sincrônico, né, contemporâneo. Então, por isso, também faço menção, trago essas definições para que a gente tenha isso como uma reflexão. Outro ponto importantíssimo, gente, falando em temáticas aí discutidas por milhões de estudantes, é que no ano passado a proposta de redação do Enem foi justamente essa dificuldade de visibilizar a cultura africana no Brasil, né? Por quê? Porque a grande visibilidade ou a grande discussão que se traz é sempre a questão relacionada à escravidão. E aí você diz, não, Cleusa, mas é para apagar da história então esse ponto? De jeito nenhum, gente. Mas é para a gente lembrar também que a discussão, que o cerne das questões de não só aceitação, mas de inserção cultural estão relacionados a enxergar e a enaltecer as culturas que compõem nosso país, entre elas a cultura africana. Então, dois pontos fundamentais para a gente levar em consideração no estabelecimento dessa data simbólica, gente, do 20 de novembro, como data de referência para rememorar, enaltecer, lembrar de um jeito bem importante, significativo, a cultura africana no Brasil. Outro ponto, gente, olha só, eu disse, vamos conversar sobre essa questão das tarifas, né?
Pessoal, as tarifas têm sido rememoradas na última semana e sob 2 pontos de vista cruciais. O primeiro deles, puxa vida, que legal! Houve aí uma retirada de tarifas suplementares, vamos dizer assim, né? Tirando as que já existiam anteriormente, de produtos importados do Brasil pelos Estados Unidos, como café, carne, couro e outros tantos. Pois é, um ponto que alguns especialistas retomam e relembram é que as negociações precisam avançar, continuar, melhorar, porque houve apenas essa retirada em relação à reciprocidade de tarifas. Então diz, não é bem assim que agora tudo anda, né, de uma maneira natural, fluida e tranquila. Então é importante observar, estou deixando o link de referência aí sobre percentuais, sobre caminhos ainda a ajustar em termos de comércio internacional, pensando nisso. Mas sim, Scleusa já é um passo importante, ele já acena, né? Um passo que acena economicamente para um cenário diferente, mas sem dúvida, né, gente? Não podemos deixar de destacar isso beneficamente. Outro ponto, e eu disse, olha, vamos conversar sobre o Ronaldo Lemos e seu texto sobre inteligência artificial aberta ou fechada, um texto brilhante que eu deixo para leitura aí de todos. Aliás, o Ronaldo Lemos sempre nos brinda, gente, com conteúdos da mais alta qualidade, é alguém a ser seguido, lido, entendido e citado, didatizado. Bem, Ronaldo Lemos, gente, fala assim, ó, nesse texto, sobre as questões relacionadas à inteligência aberta e fechada. Ele diz assim, ó, semana passada foi lançada uma inteligência artificial nova no Vale do Silício, nova e ele não usa isso, mas estou usando entre muitas aspas aqui, chamada Cursor. E o que chamou a atenção é que parece que todos os comandos iam se traduzindo de ideogramas chineses para inglês. Aí ele diz, opa, será que isso não foi uma criação em cima de uma IA aberta que os chineses têm? A empresa criadora do Cursor não quis se pronunciar. Qual é a grande diferença, né, pessoal? A IA fechada, então ela não abre seus códigos para serem customizados, retreinados e operar a partir de servidores próprios, como fazem as IAs chinesas. E não é por nada não, mas 4 das grandes, inclusive o DeepSeek, do qual já conversamos aqui, sobre o qual já conversamos bastante aqui, 4 delas estão no link, no hall das 10 mais utilizadas, das 10 IAs mais relacionadas, mencionadas e que servem como aporte no mundo. Bem, o que é importante aí destacar? Em novembro do ano passado não havia qualquer indício de IA chinesa no hall dessas 10. Agora já tem 4, né? Então é bem importante observar o que seria essa ideia das abertas e fechadas. E pessoal, como eu digo, o texto do Ronaldo Lemos é sempre muito primoroso e cheio de conteúdo, referência, intertextualidade, analogia boa pra gente, sabe? Tem um ponto lá na constatação que ele diz assim, ó, para constatar, vai, a inteligência artificial americana seria mais platônica, teórica, fechada. A inteligência artificial chinesa seria mais aristotélica, voltada a problemas de realidade, para resolver problemas de realidade, com modelos abertos, customizáveis, treináveis ou retreináveis e operáveis a partir de servidores próprios. Um grande abraço a você, uma excelente semana, um excelente feriado para quem é de feriado, um excelente trabalho para quem é de trabalho. Nos encontramos por aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!